Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferenciada dentro novamente da temática de regras de coloração. Eu, nos nossos estudos aqui, descobri uma regra de coloração que tem muito a ver dentro das nossas análises, né, de pressão compradora, pressão vendedora, da análise entre força de agressão e absorção. Para quem segue meu canal, já sabe que eu falei sobre esse indicador delta acumulativo, que ele representa, né, o saldo de agressão, diferença de compra menos venda. E ele te mostra o direcionamento do mercado. E falei sobre as divergências de delta. Quando você vê o preço subindo, como aqui, e você vê o preço caindo, como aqui, o saldo de agressão caindo como aqui, mostra que o preço está subindo no vazio, né? Com o saldo dominantemente vendedor. Mesmo assim, o preço está subindo, mostrando a absorção. Agora vamos colocar uma regra de coloração que eu baixei na internet, inclusive vou disponibilizar para você o código-fonte aqui para o Profit Chart Pro, tá ok? Para você ver como essa avaliação fica mais intuitiva. Você perceba que eu estou no gráfico de candles de 2 minutos e estou usando aqui o Footprint Charts, que dão esses indicadores que vocês estão vendo. Se você não sabe o que é o Footprint Charts, eu já coloquei aqui no meu canal alguns vídeos sobre ele e de que maneira ele pode te ajudar. Principalmente para quem trabalha na teoria de candles, stick, né, que ele mostra os candles de força, as agressões continuadas, enfim, é um indicador muito legal que eu aconselho que vocês utilizem para quem usa candlestick, tá bom? Tranquilo. Então, qual que é a premissa básica desse indicador? Esse indicador ele vai classificar para mim a agressão. É um indicador de coloração com base nos níveis de agressão. Tá? Eu tenho um indicador aqui embaixo que me fala o volume. Para quem não sabe, eu fiz essa regra de coloração. Preto é pouco volume, cinza é volume normal, volume acima da média, laranja é volume alto e vermelho é volume altíssimo. Tudo bem? Então eu estou tendo como parâmetro o volume aqui para poder fazer uma correlação entre volume e agressão para você ver as absorções acontecendo dentro de cada candle. Tá? E no caso aqui eu estou com um gráfico de 2 minutos. Tá? Então essa regra de coloração que eu vou colocar, ela é baseada na força de agressão, tá? No saldo agressor, tá? Como se fosse aqui, né? Por exemplo, se o preço estiver subindo, fechar acima, tá? Mas o saldo agressor resultante for negativo como aqui, ao invés de ele pintar verde porque ele está subindo, ele vai pintar vermelho. E ele classifica em dois tons de vermelho, vermelho escuro e vermelho mais claro. O vermelho mais claro é uma pouca vantagem da ponta vendedora, né? O saldo de agressão ele é vendedor, mas é um pouco mais fraco. E o vermelho mais escuro, ele diz para mim que houve uma grande divergência, uma grande vantagem da ponta compradora, no que pese o preço ter subido, como esse exemplo aqui, tá? A força de agressão vendedora foi significativa nesse nível de preço. Perceba, por exemplo, esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Tá? Vamos colocar a regra de coloração então. Inserir indicador, inserir regra de coloração, perdão, aqui, inserir regra de coloração. Eu classifiquei essa regra como color aggression, aqui, color aggression, tá bom? Tranquilo. Aí eu vou inserir ela no meu gráfico de 2 minutos da temporal. Perceba, né? Você perceba que ele não tem mais aquela regra de coloração que está subindo, tem que ficar verde, está vermelho, está caindo, tem que ficar vermelho. Perceba que às vezes ele está subindo, mas ele fica verde. Ou ele está caindo e ele fica vermelho. Ele fica verde também, tá ok? Então perceba aqui, vamos olhar, por exemplo, esse momento de divergência aqui, ó. Perceba aqui que o saldo de agressão está caindo, mas o preço está subindo. Perceba. Vamos analisar junto aqui com vocês. Tá? O que eu quero dizer aqui? Deixa eu só mexer na propriedade aqui no Tape Reading para que eu possa aproximar no modo compacto, para que ele não dê o zoom muito aproximado. Tá? Olha aqui, ó, tudo aquilo que eu já comentei com vocês. Esse fenômeno aqui nós chamamos de divergência de delta. O delta nada mais é do que o saldo resultante entre diferença de compra e menos venda. E dentro do acumulativo, ele vai mostrando aqui o direcionamento majoritário do preço. Ele mostra para mim aqui que as forças, a ponta vendedora está tendo mais agressão do que a ponta compradora neste momento, fazendo com que haja essa tendência de baixa. Tudo bem? Tudo bem. Aí o que acontece? Aí você percebe que há momentos em que, no que pese, nós temos grandes agressões de venda, mesmo assim o preço começa a subir. E é isso, essa regra de coloração mostra muito fácil para a gente, muito intuitiva. Perceba que mesmo nessa pernada de correção representando 5,5 pontos no dólar, mesmo o preço subindo, fechando em níveis cada vez mais altos, ele pinta vermelho às vezes. Tá? E o que essa regra de coloração me diz? Me diz o seguinte, ó, toda vez que está vermelho escuro, tem uma grande
agressão de venda. O saldo agressor foi bem superior do que o saldo agressor de venda foi muito mais forte do que o saldo comprador. Que o saldo, quando ele pinta claro, rosa, ele está dizendo que o saldo agressor de venda não foi tão forte assim com relação ao saldo comprador. E a premissa, e o contrário também é verdade. Quando está verde claro assim, diz que a agressão compradora não foi tão significativamente maior do que a agressão da ponta vendedora. E quando ele está verde escuro, também diz que a agressão vendedora sobrepujou de sobremaneira a agressão vendedora. Tá? Vamos ver se isso se confirma também. Vamos ver aqui no acumulativo delta. Perceba, vou puxar aqui a nossa cruz. E perceba, quando ele pinta verde aqui em cima, olha lá embaixo, tá? Realmente ele mostra que o saldo ele foi significativo. Olha aqui, né? Olha aqui, comparativamente com períodos anteriores. Olha quando ele pinta vermelho, olha quando ele pinta vermelho, tá? Quando ele pinta verde e assim sucessivamente. E quando ele pinta mais rosa, é claro, por exemplo, ele classifica o saldo como fraco. Aqui ele diz que foi fraco, aqui ele está dizendo que, por exemplo, foi fraco o saldo da ponta compradora. Então, ele deixa um parâmetro, tá, de força. E por que essa regra de coloração, ao meu ver, ela é muito promissora? Porque se você, veja bem, se você tiver entendimento da dinâmica da movimentação do preço e souber como trabalha a força de agressão junto com a absorção, você concorda comigo que, a partir desse momento, agora que nós vimos no candle, eu vou colocar aqui 2R, tá? Para poder explicar melhor para você. Vou pegar um tempo qualquer aqui, ó. Vou pegar essa pernada aqui, ó. Vamos pegar essa perna aqui. Você concorda comigo que a partir do momento que eu classifico a força dentro de uma determinada escala de grau de força, mais forte e menos forte, né, tanto para a ponta compradora quanto para a ponta vendedora, se o preço começa a subir, aqui ele começa a ficar verde mais escuro, isso mostra o que para mim? Que a ponta compradora está acelerando o movimento. E se ele começa a ficar verde mais claro, ele mostra uma exaustão da ponta compradora, principalmente quando há a formação do ponto pivô. Então, olha só, se você tem conhecimento do que é exaustão, do que é absorção, do que é o preço acelerando, o que é apetite comprador e vendedor, e o que é absorção, essa regra de coloração, ela casa muito, muito bem dentro desses conceitos. Porque, veja bem, você vê uma pernada como essa aqui, ó. Por exemplo, tá ok? Mostra pra gente aqui, ó, que na formação desse pivô aqui, realmente teve apetite da ponta compradora. Eles agrediram significativamente aqui. Tanto é que eu percebo que o volume foi alto e a agressão de compra também foi alta. Tá? A agressão de compra foi alta. Calma que eu vou falar a correlação com o volume, tá? Dessa regra de coloração. Mas perceba, dando um start a partir de agora, tá? Para o rompimento desse pequeno range aqui, por exemplo. E daí ele rompeu, mas ele rompeu de uma maneira tímida nesse box. Aí ele foi, voltou, testou por cima, padrão de rompimento. E daí aqui novamente ele mostrou disposição, já nesse patamar pós-rompimento. E aí aconteceu o rompimento efetivo e nós tivemos aí o preço deslocando 5 pontos para cima. E que durante a sua subida o preço subiu sim, mas subiu na sua maioria fraco. Teve um momento em que ele acelerou, e a gente pode ver isso muito bem no delta acumulativo aqui. Perceba o delta. Perceba que na sua subida aqui ele acelera aqui, tá? E daí aqui, ó, perceba. Aqui ele está dizendo que ele teve uma agressão forte de venda. E aqui ele está dizendo que a agressão foi pequena, o saldo foi pequeno. Mas olha o volume. Então veja bem, a fórmula utilizada para essa regra de coloração leva em consideração o volume. Tá? Leva em consideração o volume. Depois eu vou explicar mais como é que o volume entra nessa interpretação. Tá ok? Aí você perceba que realmente ele acelerou aqui. Olha aqui é o candle de força, o saldo do agressor bem superior da ponta compradora. E olha o volume negocial. Tá? E daí, chegando aqui no final, você perceba que a agressão compradora ela foi insignificante, ela foi fraca, ela foi tênue, demonstrando a exaustão do movimento. E daí houve uma briga nesse nível de preço entre vendedores tentando jogar o preço para baixo e compradores tentando segurar esse nível de preço, até que os compradores tentaram pela última vez, não conseguiram, houve a formação do ponto pivô, daí aí fechou o próximo box para baixo e daí houve agressão significativa da ponta vendedora fazendo essa correção. Vamos fazer mais uma avaliação aqui, ó, dessa pernada aqui. Então você perceba que quando você entende a dinâmica entre absorção e força de agressão, essa regra de coloração te dá uma sensação de exaustão e start de movimento,
principalmente para rompimentos, tá? Mais uma vez, vamos fazer uma avaliação aqui, de uma maneira bem rápida, bem tranquila, aqui, ó. O rompimento nesse nível aqui, ó, mais ou menos aqui, tá bom? Pense dessa maneira, tá? Eu não estou analisando volatilidade, eu não estou analisando suporte e resistência, eu estou analisando a regra de coloração dentro de uma interpretação de start de movimento e exaustão de movimento, para correções em pontos importantes, né? De formação de topo e fundo. É isso que eu quero que você entenda. Aí perceba que o preço chega aqui, há uma trocação de lote, e inclusive, né, por óbvio, se há uma trocação de lote, o volume ele cresce nessa região. Né? Perceba aqui, ó, o saldo da agressão de compra e venda, estão trocando lote aqui, e de repente a ponta vendedora, de uma maneira agressiva, significativa, faz esse rompimento. Esse rompimento ele acontece como aconteceu aqui de maneira tímida, mas aí não há mais comprador defendendo de maneira agressiva aqui, tanto é que o saldo aqui é só vendedor. Perceba isso. Ele cai aqui de maneira tímida. Como é que você sabe, Oliver? Porque eu estou vendo a regra de coloração, ó, é rosa. Ele não está acelerando. Aqui ele acelera mais, tanto é que dá para ver no delta acumulativo, e daí ele vai caindo, querendo acelerar e assim sucessivamente, até que aparece o comprador aonde? Aonde que apareceu o comprador? Apareceu o comprador pela primeira vez nessa queda, nesse nível de preço. E olha o volume negocial e olha a agressão de compra. Por que o volume está tão alto? Tá? No que pese o saldo resultante da agressão de compra ser pequeno, isso mostra para mim que houve uma grande agressão. Porque entenda que isso aqui é o saldo, é a diferença de compra menos venda. Mas houve uma grande briga nesse nível de preço. O comprador apareceu aqui defendendo esse nível de preço. E para que e mesmo assim, mesmo o saldo sendo positivo, eles foram absorvidos e o preço continua a cair. Então, houve uma intenção de defesa aqui, nesse box. Você está entendendo, meu amigo? Minha amiga trader. Então, o que acontece? Quando há isso chama-se divergência de delta. Divergência de delta, eu já falei isso para vocês. Que quando há o preço está descendo e o saldo ele é positivo, ou o preço está subindo e o saldo é negativo, mostra uma divergência. No que pese, nesse caso aqui, o saldo ter sido comprador, o preço continuou a caindo, mostrando aqui e com grande volume. Mostra que nesse nível nesse nível exatamente aqui houve briga entre compradores e vendedores, houve injeção de combustível, a ponta compradora teve um saldo positivo, mas mesmo assim não foi suficiente para reverter o preço, foram absorvidos e a tendência de baixa continuou. Você entende? E você entendendo esses critérios, essa regra de coloração ela é muito, muito, muito potente. Agora, se você não entende esse critério, vai dificultar a tua leitura. E qualquer indicador deve vir para poder somar, para ser fácil de interpretação. Tá? Se você olhar as minhas outras aulas que eu passo aqui para vocês de forma gratuita no YouTube, você vai ver que o que eu faço com vocês é exatamente isso. Eu vou analisando se está acelerando o movimento ou se está tendo absorção. E quando aparece a defesa no nível de preço. E essa regra de coloração, ela resume tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Se vocês assistiram ao meu último vídeo, que inclusive que está antes desse aqui, dá uma olhadinha lá como é que eu explico a dinâmica de movimentação do preço. E daí depois vem aqui e olha esse vídeo da regra de coloração novamente. Veja se não tem a ver, se não é intuitivo, tá? Então, basicamente, essa regra de coloração, ela me mostra o quê? Na hora que há o rompimento, onde há a aceleração do movimento, tá? Ela me mostra o start após a formação do ponto pivô, ela me mostra a exaustão do interesse da agressão de compra ou de venda no final do movimento, tá ok? E ela me mostra as divergências de delta caracterizadas por pontos de absorção, pontos de briga, onde tem grande volume, tá? E com base nisso daí, você pode criar muitas e muitas estratégias mesmo, tá? Como eu falei aqui, por exemplo, né? Vamos pegar aqui uma divergência que eu identifiquei de maneira rápida e fácil aqui para a gente. Deixa eu achar aqui para a gente, rapidamente. Aqui, ó. Pronto, achei. Vamos analisar aqui essa pernada aqui. Essa pernada, eu vou deixar até marcado aqui para você, para ficar mais visual para o teu monitor. Essa pernada aqui, ó, eu quero analisar com você, tá? Perceba que o preço está subindo nessa retração. Mas, no modo geral, as agressões são dominantemente vendedoras. Tá, ok? Tanto é que no saldo de agressão cumulativo delta, as agressões estão jogando para o nível... o delta está indo cada vez mais para baixo. Isso mostra uma divergência de delta, onde a pernada está subindo, mas o direcionamento do delta está indo para baixo, que a força premissa, a ponta vendedora está com muito mais apetite do que a ponta compradora, nesse movimento, nesse momento. E eu vejo realmente, tá, que a tendência era de baixa, de maneira majoritária.
E perceba como ele subiu aqui, mas ele subiu com manifestação agressiva dos compradores várias vezes. Somente nessa subida, só aqui que o comprador apareceu de maneira agressiva, tá? Impulsionando essa subida. E daí ele subiu com saldo negativo. Como isso é possível, Oliver? Como é que é possível subir, tá? Tendo mais agressão de venda, tá? A gente sabe que ele conseguiu subir, por quê? Porque no que pese ter tido mais agressão de venda, ela foi absorvida de maneira passiva pela ponta compradora. E as poucas agressões de compra que tiveram, conseguiram deslocar o preço para cima. Então é por isso que ele está subindo, porque teve um pouco de agressão de compra. A absorção não desloca preço, tá? Mas perceba aqui que a absorção evitou que, no que pese, nesses dois boxes, o saldo da ponta vendedora ter sido bem superior, o preço caísse. Tanto é que houve a formação do ponto do pavio aqui. Fica muito claro isso para a gente. Tudo bem? Então está claro aqui uma situação de divergência de delta, onde o preço está subindo, mas o saldo ele é negativo. E aqui mostra que a ponta vendedora está tentando jogar esse preço para baixo desde aqui, desde aqui, desde aqui. Daí, olha a estratégia, olha o raciocínio, olha a formação desse ponto pivô. É isso que eu quero que você entenda, tá? É isso que eu quero que você entenda. Aí o preço chega aqui em cima e forma esse pivôzinho aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui, forma esse pivô. Aí você vê que durante essa pernada, divergência de delta, absorção muito forte da ponta vendedora, da ponta compradora, mas a ponta vendedora está forçando. E daqui chega aqui em cima de maneira tímida. Aí a ponta compradora chega aqui em cima nesse pavio de maneira tímida, com pouco saldo agredor, com pouco saldo da ponta compradora, inclusive com pouquíssimo volume, mostrando a exaustão do movimento. Eles absorveram aqui a ponta vendedora, mas não agrediram. Eles não agrediram durante essa subida. Eles só absorveram. E a agressão foi dominantemente da ponta vendedora durante toda essa subida. E a tendência macro é de baixa. Aí você vê a formação do ponto pivô aqui com a agressão significativa da ponta vendedora, demonstrando já que realmente eles querem jogar o preço para baixo, porque estão demonstrando interesse o tempo todo aqui nessa retração. E quando há a formação desse pivô, e eles aceleram novamente aqui, pela regra de coloração você consegue ver isso, olha aqui o delta, olha aqui embaixo o delta, olha o volume já significativo. Eles aceleram novamente, você tem uma percepção dentro dessa interpretação que essa pernada ela é muito promissora. Vale a pena você tomar risco e colocar o seu dinheiro aqui, para acreditar na continuação macro da tendência de baixa. Olha, Oliver, não é que faz sentido o que você está me falando? Claro que faz sentido. Nós sabemos que as divergências de delta são pontos de briga, onde ocorre absorção. E quando a absorção ocorre, mesmo assim, o preço continua subindo, caracterizando a divergência de delta, mostra que tem vendedor nesse nível de preço, no que pede o preço estar subindo. Daí você vê a exaustão da ponta compradora, porque a absorção não movimenta preço, o que movimenta preço é agressão. Você vê que a ponta compradora chega tímida aqui em cima, com pouco volume, e daí vem a ponta vendedora de volta, coisa que eles já estavam fazendo aqui, e agride, só que dessa vez não foram absorvidos, e houve a formação do ponto pivô, e inclusive você está numa tendência macro de baixa, fica muito mais provável você entrar vendendo aqui a favor dessa tendência. Você está entendendo a interpretação? Não é lógico, não é racional, não é, chega a ser até fácil, quando você entende a dinâmica da movimentação do preço, chegar nessa conclusão. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Essa regra de coloração facilita você de sobremaneira dentro dessa interpretação. Mas você precisa entender a dinâmica de movimentação do preço. Você precisa entender o que é volatilidade, desvio padrão. Você precisa entender o que é agressão, o que é absorção, o que é exaustão, o que é volume. Você precisa entender a dinâmica da movimentação do preço, porque daí fica muito mais fácil. Daí você vê, por exemplo, eu não sei, tá? Vou colocar aqui bandas de Bollinger, por exemplo, tá? Inserir indicador. Aí a gente vai somando fatores. Vou colocar bandas de Bollinger, tá? Aqui. Você vê aqui, ó, ele chegou aqui, ele chegou a tocar para fora da banda aqui. Você vê ele atravessando a banda de Bollinger. Ele fazendo a formação do ponto pivô, tá? Aí também vamos colocar outro indicador. Eu vou tirar aqui e vou colocar aqui agora para a gente ter uma noção, tá? Vou botar aqui o canal de Keltner Channels, bandas. Tá? Você põe um setup de volatilidade aliado com essa sistemática de análise de agressão e força, agressão da ponta compradora, agressão da ponta vendedora, vendo a força e o volume. Canal de Keltner, não, coloquei errado. Deixa eu ver aqui. Aqui.
inserir. Não plotou, não tem problema. Ah, plotou, ele plotou longe, tá aqui. Ó. Deixa eu minimizar o canal de Kelvin da configuração que eu coloco, para você entender, tá ok? Eu geralmente coloco aqui, ó, vamos botar 4 e 4, tá bom? Período 34, mais rápido, tá ok? Ok, aplicar. Tá? Ele também não chegou. Então, você perceba, nesse caso, ele não está numa zona de grande volatilidade. Mas ele não precisa estar necessariamente, porque você identificou todos esses elementos comigo. Agora, se isso acontece numa zona de grande volatilidade, para fora das bandas de Bollinger, tá? Para fora do canal de Keltner, que você vai configurar como sua última linha de defesa, meu amigo, daí a tua percepção fica muito melhor, tá? Muito melhor. E daí, quando você quer entrar a favor da tendência, por exemplo, digamos que aqui, ó, você quer entrar a favor dessa pernada macro, tá? Você vai entrar quando ele demonstrar realmente apetite. Perceba que ele fez o box aqui, ó, perceba. Ele fez o pivô, mas ele está vermelho, tá? E conforme eu estou falando para você aqui, é porque teve maior saldo da ponta vendedora, com volume inclusive. Teve briga aqui, mas a ponta vendedora venceu. Então não dá para você entrar comprando agora. Não dá, porque aqui tem vendedor ainda de maneira agressiva. Mas a partir daqui você vê que mesmo de maneira tímida, a ponta compradora começa a dominar. E aqui eles aceleram. Aqui eles aceleraram o movimento. Tá? E daí aqui apareceu a defesa da ponta vendedora. E foi absorvida, inclusive, novamente. E aí a ponta compradora acelera. Aí você percebe que as tentativas de agressão da ponta vendedora, no que pese serem fortes, estão sendo absorvidas. E a ponta compradora consegue deslocar o preço para cima, mesmo com agressões mais suaves. E eles têm acelerado. Isso mostra que está mais fácil de subir. Olha, Oliver, que interpretação legal. Sim, sim. E é isso que essa regra de coloração faz para você. Ela resume tudo aquilo que eu falo para você de uma maneira mais visual. Né? Mais visual. Mas se você quiser usar essa regra de coloração, você tem que entender, mais uma vez, sou bem taxativo, absorção, exaustão, start do movimento, força de agressão. Né? Para validar rompimentos também é ótimo. Para validar rompimentos também é ótimo. Vamos ver aqui o rompimento desse fundo prévio aqui. Ó. Desse fundo prévio aqui. Vamos marcar aqui de maneira bem tranquila, mais ou menos aqui. Você concorda comigo? Falso rompimento e tal. Você vê que eles tentaram romper aqui, foram absorvidos, não conseguiu. E daí o que acontece? Olha como é que é curioso. Vamos analisar esse ponto aqui. Ó. Aqui. Perceba que aí, quando o preço chega aqui, mais uma vez, a ponta vendedora acelera, perde o momento de agressão, e daí tem a defesa ativa da ponta compradora. Por que é ativa? Porque eles agrediram. Estou vendo o saldo aqui embaixo. Ó. Olha o grande volume. Por que está tendo grande volume, Oliver? Porque no que pese eles terem ganho essa briga nesse candle, com saldo positivo, tá? Teve agressão de venda aqui. Então, o volume representa níveis de interesse, representa pontos de briga. Tá? E aí a ponta compradora ganhou essa guerra, né, no saldo. Mas mesmo assim o preço caiu, dizendo o quê? Que elas foram absorvidos. Que eles foram absorvidos. E o grande volume denuncia para mim que teve vendedor aqui nesse nível de preço. Aí eles teve absorção, aí a ponta compradora, aí a ponta vendedora se manifesta de volta. De maneira tímida, mas não tem mais comprador. De maneira tímida, e aqui eles aceleram. E daí você convalida o rompimento. Olha como é que fica mais intuitivo, fácil, com a regra de coloração, você identificar um rompimento, desde que você interprete dessa forma que eu estou falando para você. Isso é muito poderoso, Tá bom, gente? E quando isso acontece em zonas de grande volatilidade, configuradas por você, dentro do Trade System que eu proponho para vocês, aqui quem é no meu canal sabe, isso é muito intuitivo. Ele valida demais a potência dos topos e fundos, de modo que você possa comprar tanto a favor da tendência como contra a tendência. Porque você vai ver de que forma o preço está chegando ali. Se eles estão acelerando, se está tendo absorção, se está tendo divergência de delta, quais os níveis de briga que está acontecendo. Isso é muito poderoso. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a fórmula do indicador. Tá? É para o Profit Chart Pro. Eu não sei se funciona nas outras plataformas do Profit, mas tente. E tente fazer as análises dessa maneira que eu estou falando para você. Isso vai te ajudar muito. Acredite. Tá ok? Espero que esse conteúdo possa ter te agradado, possa te ajudar. Deixe um comentário aqui no canal, teste e depois me fale. Eu preciso de feedback, as pessoas não têm dado feedback para mim. Eu quero saber se esse conteúdo está te ajudando, se eu estou sendo muito técnico, se vocês querem que eu faça uma abordagem mais tranquila, mais simplista, para poder ajudar vocês. Nosso intuito aqui é ajudar vocês a serem consistentes.
No mais, grande abraço, até a próxima aula. Fui!